Iniciando mais um episódio do nosso podcast, Um Braço da Nova Versão. Hoje nós temos uma convidada que passaram mais de 100 episódios e a gente sempre estava protelando de trazê-la. Mas eu acredito que tudo acontece no momento certo. E esse momento chegou porque a gente vai trazer muitas novidades, não só sobre a vida e a jornada dela, mas sobre experiências que recentemente moldaram ainda mais a forma dela ver o empreendedorismo. Mas, antes de começar o episódio, eu dou as boas-vindas à minha parceira Larissa. Vou até respirar bem fundo. Obrigada, eu que agradeço. A Larissa Kimier, que vai fazer o nosso próximo podcast, que está aqui nos bastidores também. Larissa, seja muito bem-vinda. E agora sim, vamos conhecer a nossa convidada. Ela hoje é a rainha do networking aqui da cidade de Rio Preto, mas nós sabemos que Rio Preto já está pequeno. Logo, a Passo está expandindo cada vez mais para outras cidades. Por quê? Ela traz um empreendedorismo de verdade, ajudando a quem busca empreender, se relacionar, mas também com uma firmeza de que cada um tem que fazer o seu papel para o resultado acontecer. Ellen, seja muito bem-vinda a esse episódio. Bom, quero deixar claro que eu amo vocês, né? E agradeço não só ao Rodrigo, a Larissa, mas a todas as pessoas que envolvem, né, esse projeto da revista Nova Versão. Eu sou fã da marca, do trabalho de vocês, da índole de vocês, e eu realmente estou muito feliz. Por quê? Porque a gente já sabe que foram 100 episódios, e a partir desse convite talvez não tenham 102, porque tá preparado pros cortes? Brincadeira. Por isso que ele procrastinou, viu, esse podcast. É a menina da polêmica, né, gente? Então vamos começar esse podcast. Estão preparados? Então vamos lá. Mas antes, eu acho importante falar isso aqui. Na vida empreendedora, é uma vida de muitos desafios, né? E quando a gente tem ali pessoas, parceiros, que possam nos dar essa mão e caminhar junto, faz toda a diferença, todo sentido. E desde que eu lancei o meu projeto lá com o Jornal da Zona Sul, eu lembro que uma das primeiras atitudes que eu tive foi me filiar a Passo, né? Porque eu acreditava não só nessa questão do relacionamento entre empresários, mas porque eu sabia que ele tinha uma líder que realmente estava disposta a fazer os seus filiados crescerem. Então, eu sou muito feliz, assim, não só por ser seu parceiro de negócios, mas pela amizade que a gente tem desde 2009. 2009. Quando eu fui fazer dança na Passo. E Rô, eu falo justamente a respeito disso, né? O network é sobre pessoas, e as pessoas esquecem disso. Então, eu conheci o Rô em 2009 na escola de dança, mas desde aquele momento eu conheci uma pessoa cheia de índole, de caráter, que gostaria de crescer na vida e que tinha um mar de possibilidades, né? Hoje, vocês chegaram num patamar de ser referência, não só em São José do Rio Preto, mas na região. Eu falo isso porque a gente tem pessoas em Mirassol, em outras cidades, que conhecem, né, não só a revista, mas o trabalho que vocês fazem. Hoje, com o podcast, isso expande para nível Brasil. Mas toda essa base é do encantamento das relações. Então, naquele momento, você me encantou, né? Você fazia aula com a sua mãe, né? Sim. E era muito humano desde então, né? Então, você olha aquela pessoa que está fazendo aula com a mãe para dar uma qualidade de vida também nesse processo, nessa qualidade de pais e filhos. Você fala, cara, tem alguém humano por trás disso, né? E quando você montou o jornal, se tem uma pessoa humana por trás de uma empresa, com certeza essa empresa ela vai expandir, vai ter sucesso. Muitas vezes as pessoas se esquecem disso. Então, eu já vou direto para minha relação comercial e eu esqueço que existe um comprometimento com a pessoa por trás. Eu brinco, as pessoas falam assim, você não fica nervosa quando você sobe no palco, por exemplo, para fazer uma palestra? Não, porque quando eu subo no palco, eu olho que são todas pessoas. Todas erram, todas acertam, todas estão ali, né, para ouvir algo que eu possa ensinar. E essa relação nossa começou com a nossa pessoa. Sim. Né? Então, se eu pudesse começar com uma mensagem, antes mesmo de você ter um relacionamento de venda, um relacionamento de parceria, de collab, tenha uma relação verdadeiramente genuína. Né? Então, foi isso que aconteceu com a gente. Foi verdadeiramente genuíno. Com certeza. Mas um detalhe que ela não contou é que, assim, o que mais chamou a atenção dela... Que ele era bom de dança. Essa parte eu não contei. Ele é bom de dança. Ele é bom? Ele é bom! Eu não tô sabendo bom dessa. De dança. Eu era muito desengonçado. Não, era, mas a gente consertou. Agora ele é bom. Bom, vamos começar então.
Hoje, você, como eu falei, você é uma grande referência no networking aqui da nossa cidade também, dessa região, a Passo já expandiu também para outras cidades vizinhas aqui. Agora sim, Ellen, a gente sabe que a sua história com o empreendedorismo, ela não começou na Passo a Passo rede de negócio. Ela começou com a dança, mas antes disso, desde pequena, você já dava sinais de que iria empreender. Então, eu queria que você conta para nós um pouquinho dessa jornada, dessa transição, que começou lá na infância e chegou até a... Vamos começar até ali a escola de dança. Depois a gente dá seguimento às outras atividades. Eu acho que a gente tem que trazer até um olhar, Rô, para os pais, tá? Quando a gente fala das crianças hoje. Eu te falo que a minha jornada no empreendedorismo, ela começou muito pequena. Eu te falo de 3 a 4 anos, porque eu sou filha de mecânico, eu sou filha de dona de casa. Meu pai tinha oficina mecânica dentro de casa, então nossa casa era o ambiente de trabalho do meu pai. E a minha mãe, ela tinha uma loja de compra e venda de roupas usadas, então um brechó também dentro de casa. Era tudo para proporcionar uma vida melhor para nós. Nós morávamos na periferia de São José do Rio Preto, né, no bairro Solo Sagrado, e tudo que os meus pais fizeram com uma base de que, olha, nós estamos trabalhando para dar uma vida melhor para vocês. E tudo que eu aprendi de negociação, de disciplina com horário, de organização, veio dos dois, né? Eu lembro que a minha mãe recebia as roupas, né? E a minha mãe era muito simples. Normalmente, as pessoas que levavam as roupas para minha mãe, por incrível que pareçam, eram pessoas de alto padrão, que já não queriam mais aquelas roupas, queriam vender para comprar novas roupas e entendiam a importância da sustentabilidade, não é importância, não é um olhar, isso, a pessoa, nossa, ela tem condições. Não, é sustentabilidade mesmo. E a minha mãe era toda organizada, com o caderninho dela, fazia todas as anotações. O meu pai, uma pessoa extremamente rígida, muito divertida, os dois super comerciais. E aí eu olhava aquilo na revista, por exemplo, no porta da revista da empresa ali, que na nossa sala era o escritório da oficina né, do brechó. A gente olhava aquilo, tinha dinheiro, isso é dinheiro, tinha pequenas empresas, grandes negócios. Eu não tinha capricho, né? Tanto que eu fui fazer recentemente uma consultoria de imagem, né, com a Dani Rico. Eu falei, Dani, você tá falando calça flare? Cara, eu não sei o que é. Então, porque todo o meu ensinamento, toda a minha trajetória de vida foi voltada para o empreendedorismo. Com 7 anos, isso até fica emocionada, né? Com 7 anos, a minha mãe me colocou num projeto social, por isso que eu reforço tanto o projeto social. Instituto As Valquírias, a gente tem projeto social ali no Pinheirinho, no bairro Solo Sagrado, no Eldorado. Eu participei de projetos sociais fazendo bordado, aula de música, de teatro. Teatro, para mim, foi uma virada de chave. Então, eu quero primeiro trazer esse ponto para os pais. O que você tem feito para desenvolver habilidades dos seus filhos? Né? Chegou 3 vezes para eu ir no teatro que eu não queria, porque eu tinha medo de estar no palco, me dava dor de barriga. E minha mãe falou, não, você vai, a gente vai estar lá te aplaudindo. Você vai ser alguém de sucesso. Então, eles sempre incentivaram que nós fôssemos melhores. Então, com 7 anos, eu comecei a fazer biscuit, pão tem cruz. Minha mãe me colocou em tudo quanto é coisa. Eu acho que era, na verdade, para ela ficar um pouco livre de mim, que eu era muito atentada, né? Sempre fui ligada nos 220. Coloca atividade nela. Coloca atividade. Sempre tirei notas muito boas na escola. A professora falava, vai, ela é tão boa, mas conversa, mãe. E aí, então, trazer esse olhar. Ô, Ellen, só te cortando rapidinho. Aí já mostra uma outra importância, né? Como você disse, vocês eram da periferia de Rio Preto. Esse cuidado, ele não quer dizer sobre o dinheiro, ter dinheiro ou não. Não. Independente da classe social, ele é importante em todos os momentos, né? Sim. E tem uma coisa, né? Quando a gente fala, nossa, periferia de São José do Rio Preto, a gente está falando simplesmente de pessoas com menos condições atualmente. Não significa que aquelas pessoas vão estar lá para sempre. Porque se elas tiverem disciplina, se elas tiverem realmente um sonho, elas vão sair dali. E saíram pessoas muito boas dali, né? Que são meus amigos hoje, o Dani, inclusive é meu filiado. Ele tem um projeto de proteção, né? Que é uma empresa sobre proteção que protege crianças, enfim, piscina, essas coisas. Mas, enfim, trazendo para esse olhar, eu sempre tive um bom exemplo dentro de casa. Um exemplo simples, um exemplo sobre pessoas. Meu pai faz adaptação para deficiente físico e pedal para autoescola. Uma vez eu falei para ele, eu falei assim, pai, você precisa cobrar mais, cara. Eu já estava com 17 anos, você já conseguia olhar indicador, você conseguia fazer análise de planilha. Ele falou, você precisa cobrar mais disso. Você é o único no estado de São Paulo que faz isso. E aí ele falou, entre ganhar dinheiro e ajudar os outros, fiquem com os dois.
Então, eles sempre falavam isso. Meu pai, eu chegava atrasada 5 minutos, ele fazia eu ficar mais 1 hora. Então, eu nunca atrasava, porque eu falava, eu vou ter que ficar mais 1 hora se eu atrasar. Então, a minha questão com horário, essa disciplina com horário vem muito disso. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito humana. Todas as minhas relações são muito humanizadas, eu acredito que por conta dessa base. Mas, enfim, a primeira venda que eu fiz na minha vida, a gente ia num bingo, chamava Pinheirinho. Ai, era uma maravilha. A família toda, minha família dança, minha família ia pra bingo. É uma família, né, pra frente. Adoro uma festa. Feliz. Tá feliz. E aí a gente ia no bingo, né? Nesse dia foi engraçado que eu acredito que minha mãe tenha ganhado R$1.000 no bingo, né? E aí a tia Ruth tava vendendo o sonho. E a Ruth encostou na nossa mesa e falou assim, nossa, hoje tá tão fraco, eu não consegui vender nenhum sonho. Aí eu falei, tia Ruth, deixa eu vender. Eu peguei a bandeja de sonho da tia Ruth, saí vendendo no bingo. É óbvio que eu entendo que as pessoas compravam porque olhavam uma criança e falavam, cara, eu vou comprar. Compravam muito mais por dó do que por querer consumir aquele produto. Mas foi ali que começou. Porque quando eu chegava, a pessoa comprava, eu queria vender mais. Eu me sentia importante. Naquele momento eu vi o quanto vender era gratificante. Quando a pessoa falava sim pro teu negócio, era gratificante. E eu acho que desenvolveu um monte de INA, sabe? As INAs todas da felicidade desenvolveram em mim. E eu não quis parar mais. Daquele momento do bingo que eu vendi todos os sonhos da tia Ruth e ganhei R$12, olha que dinheirão, a tia Ruth me deu R$12, tá bom? Naquela época. Né? Aí, ó, de novo, não é o dinheiro, mas olha a sensação. A tia Ruth me deu R$12. Tia Ruth vamos mandar esse podcast pra ela depois. Eu comecei a fazer biscuit Ponta em Cruz pra vender dentro da oficina do meu pai, porque eu falava, cara, eu ganho R$300 com meu pai. E eu quero comprar um guarda-roupa das Casas Bahia. Era aquele guarda-roupa que virava sabe assim, eu tinha um guarda-roupa normal, 2 portinhas. Eu queria aquele que pegava o quarto inteiro, que tinha a cama acoplada. Mas você acha que com R$300 não tinha condição de ter? Minha mãe não tinha condição de ter. Eu falei, eu vou vender Ponta em Cruz e Vagonite e biscuit, né? O biscuit tinha que sovar quente, era uma parada hoje. Vagonite. É um estilo de bordado também. Mais fácil que o Ponta em Cruz, porque o Ponta em Cruz eu tinha uma vez perfeito, que eu era chata desde essa época. Mas enfim, e aí comprei meu primeiro guarda-roupa com a venda. Eu chegava nos clientes do meu pai, e aí o que é importante? É você entender o valor do seu produto. Eu gastava uns R$3 para fazer um guardanapo de algodão com uma borda bordada. Chegava no cliente do meu pai, homens que não sabem o preço de um guardanapo, com certeza, falava assim, olha, eu fiz esse guardanapo à mão, eu tenho certeza que a sua esposa vai adorar, ou a sua mãe, você levar de presente, porque é um artesanato de alto padrão. Você não gostaria de levar para ela? A hora que eles iam acertar a conta comigo, porque era eu que ficava lá na secretaria do meu pai. Não, eu quero. Quanto custa? 30. Então, é óbvio que a pessoa não sabia, nunca comprou um guardanapo na vida. E eles compravam. Então, assim, foi assim que eu comprei meu primeiro guarda-roupa em L. Foi assim que eu guardei dinheiro para comprar meu carro com 17 anos. Então, veio de uma coisa sempre pequenos valores, né? Então, eu tenho um sonho, meu pai sempre me ensinou isso, o que eu preciso fazer para que esse sonho se torne realidade. Não é só eu sonhar. É eu trazer indicador, é eu escrever sobre o meu sonho, é eu trazer essa meta, não só anual, mas não só mensal, trazer diariamente. Então, o que no meu dia eu preciso fazer para eu tornar o meu sonho realidade? Sim. E foi aí que começou. Com 18 anos eu queria muito empreender, porque eu queria ser como meu pai e a minha mãe, né? Eu queria desenvolver, eu queria ter a minha empresa. E como a gente sempre dançou desde pequeno, eu e meu irmão, eu tive a ideia de montar a Passo a Passo Escola de Dança, uma escola voltada à dança, e poucos sabem disso, Rô, mas quando eu trouxe o projeto pro meu pai, que falei, pai, eu vou montar uma escola de dança, eu tinha 18 anos, né, e eu quero muito a sua aprovação e a da minha mãe. Ele falou assim, olha, eu apoio você, só que você vai dar aula à noite e vai continuar trabalhando comigo. Por quê? Porque o meu pai, ele não queria que eu me decepcionasse financeiramente também. E ele não acreditava. Também tem essa. Ele não acreditava que ia dar certo, porque eu nunca tinha empreendido. Eu sempre fui funcionária dele. E eu trabalhava até às 6 da tarde na oficina mecânica do meu pai. 7 horas eu começava a minha primeira aula. A gente ia até às 10h30 da noite. No outro dia, a mesma coisa. Então, começou, sabe, um pé lá e outro cá? Sim. E aí, é uma outra dica que eu quero deixar para o empresário. Cara, se você não tem certeza que o teu negócio vai dar certo, você vai precisar de um pouco mais de esforço. Você vai precisar sacrificar um pouco mais no começo para você tirar os 2 pés.
sabe? Colocar os dois pés e falar, não, agora eu tô segura nesse barco. E foi isso que eu fiz. Comecei com a escola de dança, a escola virou um sucesso, né? Também eu acredito por ser genuína, por trazer realmente esse atendimento diferente para o aluno. A gente nunca quis ser uma escola de palco, a gente nunca quis fazer apresentação em teatro, a gente quis ser uma escola humanizada. E montamos a escola de dança passo a passo. Maravilha. E aí eu não vou falar Ellen, eu não consigo. Ah, ela não consegue. Ler, pra ela é ler, gente. Só ler. Ô, Lê, dentro disso que você já colocou sobre a escola de dança, né? Você já falou um pouquinho sobre a questão da trajetória da escola de dança passo a passo. Como que isso foi evoluindo ao longo dos anos? Eu acho que é legal de você deixar mais claro isso, né? Ao longo dos anos. E hoje, qual que é o seu papel dentro da escola? Porque a gente sabe que você tem outras frentes de negócio que a gente vai falar ao longo desse podcast. Hoje eu sou sócia com o meu irmão, né? O meu irmão, ele está à frente do setor pedagógico da Passo a Passo. Nós temos um time, a Rai está com a gente também, então a gente tem um time por trás da Passo a Passo cresceu muito. A gente é referência no estado de São Paulo em Dança 2. E o que acontece dentro desse processo da escola é que, Lari, a gente sempre quis ouvir o aluno. E eu falo isso para quem está em casa. Quantas vezes o seu ponto de melhoria, ele vem de ouvir o seu cliente? Então, um aluno chegava com uma reclamação, por exemplo, qual que era a principal reclamação? Não tem par. Ah, mas eu não vou fazer aula. Então, qual que é a objeção do seu cliente para você desenvolver a sua empresa? Ah, não tem par. Não tem par. Então, essa é a objeção. Como que a gente vai lidar com essa objeção? Colocando bolsista. A escola chegou a ter 30 bolsistas, né? Que são as pessoas que dançam com quem não tem par. Se eu quero aumentar a minha captação, eu não posso ficar só no casal. Eu tenho que ter estratégias para que aquele próximo cliente ele seja revertido através do funil de venda para minha empresa. Então, esse foi um dos nossos diferenciais. O outro diferencial da escola foi realmente se tornar preocupado com os alunos. A gente tem cases de sucesso. Eu falo que a dona Claudenir é meu patrimônio tombado, eu brinco com ela toda vez. Ela está comigo há 14 anos. Desculpa, mentira. Ela está comigo há 19 anos, a dona Claudenir. Desde o primeiro dia da escola. A dona Claudenir já deve ter feito o processo todo umas 8 vezes. Mas ela é uma senhora que é sozinha, aposentada. E ela encontrou na dança um aconchego de uma família que ela não tem aqui em São José do Rio Preto. Eu tenho a escola da dona Ivone, vocês conhecem, né? Que é mãe do Júnior, que o marido se suicidou dentro de casa. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem 2 pontos no empreendedorismo que são linhas muito tênues, que é a ganância e o propósito. Se você olhar só para a ganância, só por você ganhar mais, para você ter mais alunos, você vai se perder no meio do caminho com qualquer cliente. Se você olhar com o propósito, você nunca vai se perder. E a gente nunca perdeu o nosso propósito, que é olhar a vida do outro com carinho. A gente tinha casos, por exemplo, de alunos que chegavam e falavam assim, olha, eu tô aqui porque eu preciso trancar a mensalidade, porque a gente não tem condições de pagar mais. A gente falava, cara, mas o que a gente pode fazer junto? Fala, o que você faz? Ah, eu faço estética, eu faço massagem. Não, então a gente permuta, eu faço massagem, eu faço cabelo, né? E muitas vezes era para ajudar. Por quê? E aí é importante, Lari, eu falo o seguinte. Você tem sempre que olhar para o teu lado esquerdo, para você ver as pessoas que estão com você. Para o teu lado direito, para ver as pessoas que te acompanham e que você impulsiona essas pessoas. Você tem que olhar para cima para agradecer a Deus por tudo que você conquistou. Olhar para baixo para ver se você não está pisando em ninguém. E olhar para frente para ver se o teu caminho está certo. Né? Eu nunca olhei para trás. Tá? Só que quando hoje eu olho para trás, é só por forma de gratidão. O primeiro ar-condicionado que eu tive dentro da escola foi uma aluna que nos ajudou a comprar, que ela chama Wignis. Eu acho que eu nunca contei isso num podcast. Mas ela fazia aula, a gente tinha 3 ventiladores, ela falou assim, olha, é quente aqui, né? Eu falei, não, é porque ainda a gente não tem condições de colocar um ar-condicionado. Ela falou, olha, minha mensalidade, ela fazia um pacote de aulas particulares 2 vezes na semana. É R$300, eu vou comprar o ar para vocês, e aí a gente vai descontando. Então, percebe que ela não me deu algo. Exato. Ela me deu a oportunidade de trabalhar por algo que eu queria conquistar. Então, eu acho que se a gente olhar para as pessoas sem dó, né? Olhar para as pessoas, desenvolvendo pessoas, a gente vai ter um mundo melhor. Por isso que na rede eu trago o único acordo de convivência que a gente tem, que é sem mimimi, blá, 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 tititi. Então, você precisa de ajuda, a gente está aqui para ajudar. Então, a gente põe um banquete na mesa
para te orientar a você desenvolver e fazer mais pelo teu negócio. O único problema é que tem pessoas que querem que você pegue a colher e enfia na boca. Né? E aí é sobre isso. Então, a escola me ensinou muito, tá? Hoje, nós somos referência em dança de salão. A gente foi a primeira escola no Brasil a lançar um aplicativo de dança 2 no Brasil. Foi uma case muito de sucesso. A gente tem muita gratidão de ter o Carlinhos Jesus, né? Entre outros nomes, Robertinha e o Léo, o Magu e a Carol como referência. Marcelo Moragas me ajudou muito no início. Eu lembro que o primeiro espetáculo de dança que eu trouxe para São José do Rio Preto, eu queria trazer esse desenvolvimento da dança. O Marcelo Moragas me encontrou num congresso, eu falei para ele da nossa estratégia, ele trouxe todos sem custo. Foi um time aí de 9 dançarinos. O Marcelo Chocolate, que estava na Dança dos Famosos. O Patrick, que hoje ele faz toda a parte de comissão de frente do carnaval. Grandes nomes hoje, mas que naquela época todos nós estávamos começando junto. Mas se esse relacionamento não tivesse sido construído com genuinidade, ele não era duradouro. Com certeza. Então as pessoas precisam olhar para isso. Né? Ô, Ellen, foi nessa época da Passo a Passo também que aí veio a ideia da Passo a Passo rede de negócio, né? Foi. Conta para nós, em que momento realmente veio esse start de que realmente poderia ali surgir uma rede? Nós tínhamos um problema que era evasão, né? Sempre foi. A gente trabalha com cultura, a gente sabe que a primeira coisa que a pessoa cancela é o supérfluo. Então, eu vou fazer inglês, cancelar a aula de dança, vou comprar material dos filhos, vou cancelar a aula de dança. E acontecia muito isso. Eu falei, gente, a gente precisa ter uma estratégia. Nós éramos em 12 professores na época. A gente precisa de uma estratégia para diminuir o número de evasão. Para mim, era inadmissível evasão acima de 10%. Era inadmissível. Enquanto as outras escolas tinham aí 30%, 40% de evasão. E eu queria trabalhar para chegar em 5%. E a gente falou, seguinte, eu vou pensar. E naquele dia, eu falo que nunca foi sorte, foi Deus. E não é porque isso aparece em todos os carros do mundo. É Deus mesmo agindo na vida da gente. Eu tinha uma turma muito especial. Eu sempre tive vários alunos muito especiais. Mas eu tive o Guto da Bela Capri como nosso aluno, né? Nós tivemos o Felipe Sisson da IG como nosso aluno. Enfim, nomes, assim, que são pessoas muito especiais para nós até hoje. E eu tive um start, falei, cara, vamos montar um clube de vantagens. O Oscar da King Case foi meu primeiro filiado nessa época que ele fez as carteirinhas para nós. E a gente montou um clube de vantagens para o aluno ter tanto benefício que ele economizaria tanto que ele não queria cancelar aquilo porque ele estava mais economizando do que investindo. Então, a gente colocou Bela Capri, a gente colocou material de escola, Lava Jato. Nós chegamos a ter 52 empresas no clube de vantagens. O aluno com mensalidade em dia carimbava e apresentava no local para ele ter benefício. Isso cresceu muito que a gente perdeu a mão. Até a gente ter empresas de fora que viram o movimento que nós estávamos fazendo e queriam entrar dentro desse clube de vantagens. Foi nesse momento que a gente virou a chave para a rede de negócio. A gente viu que já não dava para ficar só dentro da escola, que a gente tinha a oportunidade de ajudar com o aumento de faturamento outros empresários. E aí, há 14 anos atrás, nós viramos a chave e nós nos tornamos o Grupo Passo a Passo. Então, no Grupo Passo a Passo, hoje, nós temos 5 empresas, né? Uma delas continua e sempre irá continuar, que é a Passo a Passo Escola de Dança. E a segunda empresa foi, então, a Passo Rede de Negócios. Eu já fazia parte de outros grupos de network, eu falo com muito carinho sempre do LEAD. Eu fui vice-presidente do LEAD junto ao Scaldelai, né? Que me trouxe uma bagagem muito grande. Eu sou filiada à CIRP há 14 anos, né? Então, eu falo que o network não tem concorrência. E a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para o que eu vou fazer de diferente. Aonde eu vou inovar. Só que, Lari, tem um ponto muito importante. Eu vejo hoje empresários que eles querem montar um outro negócio para salvar o primeiro. E não é esse o objetivo. Para você montar uma segunda loja, para você montar um segundo negócio, o primeiro ele tem que estar muito bem estruturado. E a gente estava com a escola muito bem estruturada. Então, quando eu falei que eu ia montar uma rede de negócios, as pessoas já viam a escola como referência. Falavam, cara, se essa menina faz baile para 1.500 pessoas, se ela já tem 42 pessoas no clube de vantagem, se ela já tem 720 alunos, o que ela vai fazer com um grupo de network? E muitas vezes o empresário erra nesse time. Nossa, eu tô com uma loja, vou dar um exemplo de lingerie, e aí não tá dando certo, eu vou montar um outro negócio aqui. Se isso aqui você não tá conseguindo olhar, então fecha. Porque se não tá dando certo, não é o segundo negócio que vai salvar o primeiro. Né? Então, é isso que a gente desenvolvemos a estratégia da rede de negócio passo a passo.
Trouxe a Lari comigo, a Lari já estava, né? Depois vai dar o podcast aí, mas ela já estava comigo. Ela vai fazer o podcast. Já estava comigo na escola de dança, ela foi minha primeira parceira nesse projeto. Eu falo que eu me roubava a todo momento. Então, tinha uma empresa, um funcionário bom na escola de dança, eu trazia para a rede de negócios, né? Eu me roubava, é ótimo. Falava, é o plano de carreira do colaborador? Não, é as pessoas que eram boas que a gente ia trazendo mesmo para dar certo o segundo negócio. E hoje, 5 grupos, né? Recentemente lançou o 5º. Aí vamos fazer só um parênteses, e a nova versão está em 3 desses 5, Isso. né? Hoje, eu falei isso, sabe, essa semana. A pessoa perguntou pra mim, quando você viu que isso cresceu tanto? Eu falei, cara, eu não vi, sabe? Cresceu de uma maneira que a hora que eu olhei, eu falei, aonde é que nós estamos? Né? Então, hoje nós somos 5 grupos de network, nós somos o maior grupo de network do estado de São Paulo, sem repetição de segmento principal de atuação, e eu olho para aquela câmera, brincadeira. E é porque, cara, é muito legal, sabe? Você vê toda essa história e você fala, hoje são 5 grupos, são 30 cidades, são 514 empresários. Sem repetir segmento nesses grupos. Que é o mais difícil. Porque e aí eu vou trazer de novo. Porque se fosse ganância e não fosse propósito, seria um grupo com um monte de concorrente dentro. Sem ter propósito para ninguém. E o nosso propósito não é esse, que é o aumento de faturamento dessas empresas. Né? Ô, Ellen, mas eu falo assim, tá, esses dados são importantíssimos, mas eles são ali a base. Mas se a gente for ter um olhar um pouco mais complexo, quantas empresas que não se salvaram, que não se mantêm, através da passo a passo. Sim. Né? A gente tem cases de muito carinho, assim, sabe, Rô? Eu recebi recentemente um depoimento da Karen Peguinho. Acredito que a Karen já passou por aqui? Não, ainda não. Ainda não. A Karen, quando ela nos procurou, foi muito engraçado, que ela falou assim, meu marido quer que eu faça porta a porta, que eu bato para vender os meus produtos. Foi muito legal, assim. Que aí, essa semana retrasada mesmo, ela me mandou um depoimento, ela falou, olha, você foi a coisa mais importante que aconteceu na minha empresa. Através de você, hoje, eu tenho muitos clientes, hoje a parceria dela com a IG também, né, que eles lançaram recentemente Cheiro de Praia. Eu tenho também uma case de sucesso, que eu falo, eu tenho um carinho muito grande, que é mesmo o Oscar da King Case, né? Começou com ele, hoje nós temos uma amizade que vai além dos negócios, ele é meu padrinho de casamento. Uma parceria especialíssima que é a IG. A IG, olha só como é, Felipe Sisson foi nosso aluno. Se eu não tivesse feito um bom trabalho, tivesse, tipo, algum arranhão na nossa relação, ele não acreditaria hoje, não só de estar filiado à nossa rede de negócios. Hoje, nós estamos dentro do prédio da IG, com o nosso café, com o nosso escritório, né, da rede, com o movimento de network dentro de uma marca que é a maior marca de piscinas do Brasil, né, a maior marca de piscinas do mundo. Potência. Então, vai muito além. Falando em impactar a vida das pessoas, a gente pega, vou dar um exemplo da Clínica Modeli. Quando a Thaís entrou conosco, somente ela atendia. Eu ia fazer limpeza de pele com ela, porque ela sempre foi mãos muito sensíveis, né? Ela sempre foi muito assertiva comigo, meu rosto é super sensível. E hoje ela é uma clínica referência, né? Que a Clínica Modeli hoje tem mais de 8 salas, tem profissionais maravilhosos. E ela, em si, teve esse apoio da rede também na questão de desenvolvimento e network. Existem outros nomes que eu posso estar deixando de falar aqui. A Aso Corretora de Seguros, o Evandro sempre fala que 80% dos clientes hoje são passo a passo. Ele está conosco em 3 grupos também. É abrir portas, né? Eu falo que eu não vou ser o remédio do mundo. Infelizmente, porque eu queria ter energia para ser o remédio do mundo. Mas enquanto eu puder, na minha presença, tocar a vida do outro com carinho, com certeza é isso que eu vou fazer. Perfeito. Maravilha. Perfeito. Lê, existem várias redes. Vamos voltar um pouquinho nesse... Começou os cortes. Que comecem os jogos. Isso, e antes eu avisei, por favor. Não. Então, existem várias redes de networking na nossa cidade, mas a Passo a Passo ela tem um jeito diferente de si, né? E próprio de funcionar. Né? Sim. Na sua visão, quais são efetivamente os diferenciais da Passo a Passo, rede de negócio, em relação às outras redes? Sim. Preciso de 2 minutos para pensar. Brincadeira. É porque, assim, é muito complicado você falar do teu negócio, né, Lari? Como, o que você tem de diferencial?
é muito complicado porque exceto a CIRP que nós estamos hoje, eu não estou em outros grupos de network para te falar, olha, eu tenho esse diferencial, Quer mas convite? eu não. Ai, cara! Você para que eu tô me controlando. Ele fica aguçando. Ele fica. Sim. Então, vamos lá, ele quer Quietinho, corte, Rodrigo, né? Então, eu vou ser eu Rodrigo. mesma respondendo. Eu não vou colocar dedos nesse podcast, então. O que acontece? Olha o olho. Não, o olho enche de sangue, eu viro a Fênix do X-Men agora. Existem coisas, culturalmente falando, em rede de negócios que eu não aprovo. Que era isso que ele queria ouvir. Mas que é uma cultura minha, é um ensinamento meu, foi o que papai e mamãe ensinou dentro de casa, que talvez faça sentido para vocês. Por exemplo, eu não acredito numa cultura de networking que a pessoa é maior que Deus. Que a pessoa coloque uma regra que você não possa fazer negócios com outro porque você está naquele grupo. Então, isso para mim, eu falo, cara, Deus te deu o livre-arbítrio. É Deus. Então, quem é você para falar o que a pessoa tem que fazer ou tem que deixar de fazer? Né? Então, se eu fosse falar para você hoje, qual que é o maior diferencial da rede passo a passo? É a liberdade. Porque a liberdade gera responsabilidade. Todas as pessoas, elas têm o livre-arbítrio de fazer exatamente o que elas querem, porque Deus nos deu. Só que dentro do nosso grupo, eles têm a liberdade de agir como eles quiserem. Ah, Ellen, eu só posso participar de um encontro a cada 15 dias. Excelente. Só que você tem que ter a consciência de que a sua liberdade, ela gera responsabilidade. Se você não estiver colhendo bons frutos, a culpa não é da rede. Porque o empresário tem um pouco disso, sabe, Lari? Não ter autorresponsabilidade. Sim. É sempre o outro, é sempre o governo, é sempre... porque teve o feriado. Cara, no feriado do dia de abril, dia 21, o meu time chegou em mim e falou assim, nossa, tá muito desafiador, porque eles não falam, né, que tá com difícil de jeito nenhum. Tá muito desafiador bater a meta, porque teve o feriado do dia 21. Eu falei, cara, desde que o coitado do Tiradentes morreu é 21. É feriado. Eu falei, então não você me arrumou outra desculpa. Por quê? Porque é questão da autorresponsabilidade. E o empresário, ele precisa ter autorresponsabilidade. Então, no nosso grupo, o nosso maior diferencial é que a gente acredita nos empresários e a gente acredita que a autorresponsabilidade gera resultados incríveis. E não também. Então, a gente teve muitas pessoas que saíram da rede por não colher frutos, no qual a gente acreditava muito no potencial, mas que as pessoas sentam em cima do problema e elas ficam em cima do problema, né? Eu gosto de uma parábola, só para quem não ouviu ainda, que é do cachorro e do prego, né? Já falei isso num outro momento, que é o seguinte, o cara passa para abastecer, só resumindo, num posto, e aí tá um senhor e o cachorro. Aí ele fala, quanto que você quer pôr? O cara levanta, o cachorro tá uivando, e não para de uivar. E aí o cara fica indignado com aquilo. Fala, nossa, mas ele não para de uivar, o que aconteceu com esse cachorro? Ele fala que ele tá sentado em cima de um prego. Ué, mas por que ele não levanta? Por que o senhor não tira ele do prego, né? Não, ele consegue levantar, mas é que não dói o suficiente para ele levantar. Então, os empresários é isso, sabe? Enquanto não doeu o suficiente, ele não vai desenvolver. Então, a gente tem essa visão também. Mas o meu maior diferencial... Eu acredito que é a liberdade e é exatamente a nossa essência. Eu não puxo o saco de empresário, Lari. Você não vai me ouvir, porque tem que ter dedos para tratar com o cliente. Eu falo que o cliente ele tem razão quando ele tem educação e o cliente ele tem razão quando ele está dentro das métricas da tua empresa. Eu não tiro o meu propósito, a minha cultura para agradar cliente algum. Tá? Então, eu acho que esses 2 pontos já deu... Atenção, Hakers. E deixa eu te falar uma coisa. Desde pequena, até mesmo aos 17 anos, você citou que você já via a questão dos números da oficina do seu pai. E isso você traz muito bem hoje para o grupo passo a passo, né? Sim. Você está sempre embasada em cima de números. Até porque você tem que usá-los para poder mostrar para as pessoas, você está falhando nisso, não está sendo legal, precisa melhorar. Já teve alguma situação de algum filiado que fez tudo que ele deveria fazer, tudo que ele podia, e mesmo assim ele não teve um resultado? O resultado, ele é algo muito... como eu posso falar? Depende do resultado, né, Rô? Eu tenho pessoas que entram dentro do nosso grupo. Se a gente for falar de resultado financeiro, sim. As pessoas fizeram o beabá. A gente tinha uma moça que trabalhava com vitrinismo. Ela só fazia vitrine. Ela foi um desafio para nós.
Por quê? Porque como eu não repito segmento, eu tinha uma loja de roupa feminina, uma loja de roupa masculina e, no máximo, aí a gente diversificava na questão de shopping e serviços, King Case, que tem uma vitrine, mas era um número muito baixo. Então, nichos específicos, a gente tem que tomar um cuidado para o retorno financeiro. Só que muitos empresários nos procuram com outro olhar de resultado. Por exemplo, visibilidade. Né? A gente fala não só de resultado financeiro, a gente fala da visibilidade da empresa, a gente fala do que essa pessoa vai desenvolver de habilidades através da nossa universidade, que é a passo a passo do conteúdo. Nossa. A gente tem um comitê de mentoria de expansão, marketing, finanças. Então, de não ter resultado, eu falo que não, porque a pessoa ela não vê só resultado financeiro, ela vê o resultado do desenvolvimento do negócio dela. Essa moça, por exemplo, mesmo não tendo o que a gente espera, que é 10 vezes o valor do investimento de volta, a gente espera. Por quê? Porque a gente sabe que tem capacidade para aquilo. Ela permaneceu ainda com a gente 3 anos, porque existiam outros valores que nós entregávamos para essa marca. Ela só não continuou porque ela fechou a empresa. E aí eu trago esse olhar, ela fechou porque ela acredita realmente que era muito nichado, né? Nós tivemos um rapaz, eu gosto demais dele, que é o Igor da Trava Mista. O Igor, quando nos procurou, eu ainda brinquei com ele. Eu falei, cara, eu não tenho nenhum jogador de futebol, porque ele vende chuteira para jogador de futebol. Mas ele estava em busca de investidores. Então, é um outro estilo de resultado, né? A gente tem o nosso processo. E eu te falo que o meu perfil analítico, o meu DISC é influente analítico, né? O meu perfil analítico, ele veio muito porque quando a gente trabalha, por exemplo, numa oficina mecânica, a gente tem que entregar 3 orçamentos para o cliente. Nesses 3 orçamentos, você tem que fazer cotação em casa de peça. Você tem que mostrar números. Senão o cliente não confia em você. E ali eu aprendi números, processos, planilha, né? Na época era na folha mesmo. Que a gente fazia 3 orçamentos, ligava para o cliente e falava, olha, em tal lugar tá mais barato, a gente vai comprar peça, o senhor prefere comprar? E hoje eu faço isso com o time. Hoje a gente usa o Trello como referência, né? Toda a nossa base é dentro do Trello. A gente tem o nosso aplicativo com a inteligência artificial hoje. A gente tem o nosso Power BI, que foi um presente, o Vitor, na nossa vida também, que facilitou muito os indicadores dentro do nosso grupo. Mas eu olho para pessoas assim como eu olho para números. E quando a gente fala olho para números, eu não estou falando de olha para números como ganância. Eu falo olhe para os números da sua empresa, porque tudo que não é medido não gera resultado. E você, só um parênteses, e você, dentro disso, de diferenciais e tudo mais, você, no ano passado, você transformou um projeto nosso, né? Eu acho que você lembra desse episódio, que a gente teve uma conversa, eu e você, né? E a gente estava tentando definir quando que a gente faria um projeto tal no ano passado. Então, o Rô estava com uma ideia, eu estava com outra, e aí, coincidentemente, a gente fez esse encontro nosso, né? E eu coloquei essa situação para você. Não, Lari, eu acho que vocês devem fazer assim. E o assim que você me colocou para fazer foi o que deu certo. Né? Então, assim, é um diferencial também seu, né? Por conta de você não olhar só para números, mas automaticamente nos ajudou nos números também, entendeu? Sim. Porque você tem uma visão global e por você ter essa proximidade com cada uma dessas pessoas, porque quando a gente fala de mais de 500 empresários dentro da tua rede, às vezes a pessoa de lá de casa está pensando assim, meu Deus, mas ela não vai conseguir ter esse olhar para cada uma dessas pessoas que estão envolvidas ali nessa rede, você tem esse olhar, né? Mas por quê também? Porque você tem uma equipe por trás que também é incrível. Sim. Né? É incrível. Então, com essa proximidade que você tem, com esse vínculo que você tem com cada um de nós também, dentro do teu grupo, você faz realmente, efetivamente, os negócios se transformarem. Uma coisa que é um desafio do crescimento, né, Lari? Eu falo, a gente tem sempre um salto exponencial, né? A gente tem sempre... Um salto exponencial é uma condição latente. Ellen, o que é isso, né? O salto exponencial é quando você tem uma oportunidade de crescimento, você vai dar um salto e você pergunta se você está preparado para isso. Porque se você não estiver preparado para esse salto, você pode cair de uma vez. Sim. Um exemplo disso, para quem quer crescer e não está preparado para o salto exponencial, é empresas que montam um monte de franquias, que começam a vender franquia sem estruturação de projeto, fecha um monte de franquia, o empresário, né, enfim, dá um tombo em muitas pessoas e no próprio negócio. O que acontece dentro da rede é que sempre no meu salto exponencial
eu parava para pensar. Eu falava, então tá bom, esse salto, ele vai trazer o meu propósito, que é estar próximos às pessoas. Quando eu fiz análise de franquias com a Milena, líder da Franquear, que é uma pessoa muito querida, maravilhosa, a Milena falou isso para mim, ela falou, olha, você não está preparada para franquear, porque você tem amor no negócio. Eu falei, Mi, eu acho que eu não tô preparada para franquear, porque eu não quero que a rede cresça onde meu braço não consegue chegar. E é exatamente isso. Hoje, nós temos uma dinâmica, a gente tem um comitê com mais de 20 pessoas, a gente tem um time maravilhoso, Larissa, Ariane, Gabriel, a Rayane, né, fora o comitê, que a gente consegue olhar para um empresário de uma forma humanizada. Eu estou à disposição todos os dias no café. E eu faço isso de forma genuína, sabe, Lari? Quando o Guto da Bela Capri falou pra mim do Clube de Vantagens, vamos montar o Clube de Vantagens, dar desconto lá na pizzaria. Cara, ele me deu um start que olha onde a gente chegou. Então, palpite, de verdade, opinião, você encontra, sim, acho que a Aline fala isso, por menos de R$2 de graça na feira, sei lá como que é o ditado, sim, que ela fala, depois põe aqui nos comentários, Aline, por favor, o ditado certo. Mas se a minha opinião, ela vai impactar de forma positiva a vida do outro, eu a dou. Se a minha opinião vai impactar de forma negativa, eu prefiro guardar para mim e falar que eu não tenho uma visão sobre aquilo. Por exemplo, vários empresários chegaram em mim já e falaram, eu tô pensando em fazer isso, isso e isso. Quando eu não acredito, eu não falo, cara, eu acho que você vai dar um tiro no pé. Tá. Eu falo assim, olha, eu não tenho opinião sobre isso porque eu não tô dentro da tua empresa. Eu prefiro, Lari, porque senão E se o cara acertar? Olha só que responsabilidade, né? Eu falo que não vai dar certo, aí o cara acerta e fala, não, mas a Ellen falou que não ia dar certo. Então, nesse caso, eu prefiro me proteger. E aí, quando a gente fala de condição latente, que foi o que eu te falei, o que é condição latente? A gente vai crescer e vem algo que te dá sabe as ondas do mar? Te derruba, te faz um bife à milanesa. Sim, eu acho que ele já deve ter tido uma queda forte. Queda forte. A condição latente é justamente isso. É você estar próximo da realização do maior sonho da sua vida e vem uma condição latente para te falar assim, tem certeza? Né? Eu tive uma condição latente muito forte o ano passado, antes do Empreende Brasil. Eu estava convidada pelo Lucas, né, para ir para o Empreende, para apresentar no palco Empreende. Era o sonho da minha vida. Você fala, cara, o que você gostaria? De estar no palco com 130 palestrantes, mais de 10 mil pessoas, Florianópolis, o maior evento de empreendedorismo da América Latina. Meu sogro teve 6 paradas cardíacas. E aí a condição latente me perguntou, então tá, o que é mais importante para você? A sua família ou o seu trabalho? E naquele momento era minha família. Era eu estar com o Fábio, era estar com meu sogro. E Deus tinha com certeza um propósito para mim. Porque nesse ano, nós fomos para Florianópolis. Então, assim, a condição latente, ela tem que ser muito bem estudada. Porque ela vem para te testar. E naquele momento, Deus sabia que, independente de onde eu estivesse, o meu propósito de vida, ele ia estar sendo destacado, mas a minha essência com a minha família, com os meus amigos e com tudo que eu criei, ele não ia ser perdido. Né? Então, eu abri mão, né, do melhor momento da minha vida para estar com a minha família. Sim. E Deus me deu uma nova oportunidade. Né? Exatamente. Então, a gente precisa falar sobre isso também, Vamos. né? Inclusive, o que eu queria que você trouxesse? Qual que é o maior erro que você vê hoje nos empreendedores, de uma forma geral, quando até mesmo falamos sobre a questão do networking, né? Tem muita gente que a gente percebe que não sabe, de fato, fazer o networking, qual a importância dele. Qual que é o maior erro que você enxerga? Não estudar. Eu acho que o maior erro Não tô falando para ter obesidade digital, não, para ficar comprando um monte de curso da internet, para ficar baixando um monte de coisa do celular, não. Quando a gente fala do maior erro de network, é não estudar a pessoa que você está indo reunir. Né? As pessoas chegam para uma reunião totalmente despreparadas. As pessoas não seguiram aquela pessoa na rede social, elas não deram um Google na empresa para saber o que aquela pessoa faz. Se eu chego despreparado para uma reunião, ela pode acontecer de forma positiva. Depois eu até posso contar uma case de sucesso. Mas você vai ter que ter muita genuinidade. Você vai ter que ser muito genuíno, assim, porque se você não for, você pode perder um contrato. Então eu falo assim, você vai fazer network, estude. Abre o Instagram da empresa, abre o Instagram do empresário, vê que time que ele torce, vê se ele tem filho, se ele não tem. Tudo isso gera um vínculo de relacionamento. Se eu chego, não estudo o Rodrigo, olho pra cara dele e falo assim, oi, tudo bem? Olha, eu tô aqui fazendo... Então vamos se conhecer, vamos. Você tem filho? Cara, eu já dei um tiro no pé.
Porque se o Rodrigo não quer ter filho, ele vai falar, nossa, esse papo de novo. Porque até lá na família, lá em casa, todo mundo pergunta. Então, a gente precisa estudar as pessoas que a gente vai se reunir. Eu acho que o maior erro do network é falta de olhar para o empresário de forma genuína. Então, eu vou olhar a Lari, eu não vou olhar porque eu quero vender para ela e o tamanho que é a empresa dela. Não, eu vou olhar para eu criar conexões, para eu ter um papo mais construtivo com a Lari, tá? Então, é exatamente isso. Eu acho que é o estudo mesmo. Porque para eles é perca de tempo, né? É olhar com tempo para a vida do outro. E isso traz também o interesse daquele empresário no outro. Isso. Que é realmente o que vai fortalecer uma conexão para um futuro resultado de parceria, de vendas. E a gente percebe muito o contrário também, de uma forma geral. É sempre as pessoas querendo vender o produto delas e não se interessando de uma forma verdadeira com quem está ali na sua frente. Só uma coisa. Enquanto você quiser vender, você não vai vender. No network é isso. Enquanto você quiser só vender, você não vai vender. O network é sobre construir relações. Gente, quantas oportunidades a gente tem por trás da venda. Quando a gente olha uma pessoa, a gente tem intercâmbio de clientes. Se eu não vendo para aquela pessoa, eu tenho empresários muitas vezes, que falam assim, ai, mas será que eu conecto com a cabeleireira? Eu não vendo produto de cabelo. Cara, essa pessoa, ela tem filho, ela tem marido, ela tem, sei lá, mais de 40 empresárias que sentam na cadeira dela para fazer o cabelo, né? Então, a gente não... pensa em oportunidade. Senta para fazer network, pensa em oportunidade. Senta para fazer network e pensa no que você pode fazer pela pessoa. Não é só sobre o que a pessoa pode fazer por você. Quando você faz algo para ajudar alguém, você ganha muito mais do que ser ajudado, né? A questão de você ajudar, você tá... Não só do universo, aí tem um monte de lance de energia, né? Mas para quem não acredita nisso, você tá ganhando muito mais. A pessoa fica com uma gratidão que é eterna. Eu tenho empresários que muitas vezes a gente ajuda, né? Que tá fora do que a gente já faz da rede de negócios. E a pessoa fala assim, como que eu posso agora pagar o que você fez por mim? E eu falo sempre isso. Eu falo assim, você pode pagar o que eu fiz por você ajudando mais uma pessoa. Porque é isso. Se eu ajudo a Lari, e a Lari fica tão grata que ajuda mais alguém, eu vou te dar um exemplo a respeito disso. Eu já falei da Wignis, e agora eu vou falar do Alê e da Cris. Quando eu montei o segundo prédio da escola de dança, eu não tinha acessibilidade. E aí o bombeiro caiu em cima de mim, prefeitura, nananã. E aí, não vou comentar o que eu achava sobre isso, porque pode dar um corte forte, né? Mas eu não tinha experiência. Eu tinha 19 anos. Eu não sabia como fazer. Eu levei uma multa muito séria e eu tive que fechar a escola por um dia. E foi quando o Alê era advogado, a Cris já fazia grandes obras, eles eram nossos alunos, eles tinham uma aula particular, eu liguei pro Alê, eu falei assim, Alê, Cris, olha, eu não posso hoje dar aula para vocês porque eu preciso organizar a acessibilidade. Ela falou, Ellen, mas você tem a rampa. Eu falei, mas pelo que eu entendi, a rampa não tá com acesso, é uma inclinação de 1,5, tal, que tá faltando. Aquelas pessoas me ajudaram tanto, Lari, tanto, não só na rampa, mas em toda a estrutura que eu precisei dessa documentação, que eu chamo a Cris de mãe. Porque não consigo medir tudo que eles fizeram por mim. Entende? Então, quem faz isso é mãe, sabe? Quem faz isso sem querer nada em troca é mãe. E eu brinco, chamo ela de mãe até hoje, Cris. Um grande beijo pra você. Então, assim, aquela pessoa me ajudou. E aí eu aprendi que aquela pessoa se tornou tão especial que eu jamais vou esquecê-la. E eu falo que o nosso grupo, ele é tão grande porque a gente ajuda pessoas que muitas vezes já não precisam mais de um grupo de network, mas elas ficam pelo sentimento de gratidão. Elas ficam pelo sentimento de falar assim, cara, eu não vou deixar passo a passo, porque quando eu mais precisei, a passo estava no velório do meu pai, a passo estava no momento que meu filho nasceu, a passo estava num ombro amigo que eu precisei, a passo estava em momentos que grupos de network nenhum estariam. Então é sobre isso, sabe? É sobre ajuda. Cara, se alguém te ajudou, pega agora, vai ajudar alguém. Você vai ver como é gostoso isso dentro da gente, sabe? Muito, o quanto satisfaz. Muito, muito. Então é sobre isso. Maravilhoso. Agora sim, adorei que ficou pra mim essa pergunta. Adorei. Porque eu tinha até dado essa ideia. Muito. Essa você gostou. Todas. Mas aquela você teve uma que você não tava gostando. Tava preocupada. Mas deu tudo certo. Correu tudo bem, Correu tudo bem. Mas recentemente você participou, então, desse evento incrível, né? Que é o Empreende, que reuniu grandes nomes, né, do empreendedorismo. Mas
Mas como que foi essa experiência? Que até ontem eu comentei com você. Lê, traz essa experiência, né, para todos do grupo. Conta como que foi tudo isso. E aqui já vai ser esse momento também, Sim. né? Então, e qual foi a principal lição que você trouxe de lá? Olha, primeiro, não posso falar de Empreende Brasil sem falar do Lucas, né? O Lucas, ele é uma pessoa, assim como eu, que gosta de pessoas, que quer fazer acontecer, que sabe do processo de ganha-ganha. E tudo que ele construiu, ele merece pela história dele, sabe? Então, eu tive esse convite muito especial. Obrigada, Lucas. Obrigada ao time Empreende. Fui muito bem recebida por todo o time. Então, você vê já a importância de um líder, né? Trazer essa cultura humanizada para todo o time. Então, a Zaza, a Carol, enfim, as meninas nos trataram muito bem lá. Cara, eu ainda tô digerindo o Empreende Brasil. Porque a gente viveu tanta coisa. A gente tá com tanto contato. A gente tá com tanto processo de reunião, negociação, oportunidade, amigos que nós fizemos lá, né? Eu tive a felicidade de encontrar pessoas que eu só olhava na internet e eu já admirava, né? Talvez vocês não vão conhecer, mas eu gostaria que vocês conhecessem. Eu sempre admirei o trabalho do Jader Nogueira. Sempre admirei Gilberto Augusto. E as pessoas estavam lá e muitos nem conheciam, né? Mas eu já admirava. Então, assim, maior ensinamento que eu tive no Empreende: seja genuíno. Não veste uma máscara, não vai funcionar, não mexe no teu posicionamento se você é o que você é. Eu acredito que as pessoas, elas podem se lapidar, tá, Lari? Você tem um diamante, você pode lapidar aquele diamante, mas quando você quer mudar o diamante, você quebra a peça mais preciosa, que é você ser genuíno, né? Você ser você mesmo. E eu fui eu mesma em todos os momentos. Então, quando eu vi, a gente estava num coquetel, foi muito engraçado, a gente estava num coquetel cheio de gente famosa. E eu queria só falar com o Jader, porque eu já admirava o trabalho dele. E aí as meninas falavam, cara, mas tá aqui o Bruno do Sorriso Maroto, não sei quem, nanana. Mas, você entende? É você ser genuíno, né? E eu fui até ele e falei, cara, parabéns pelo seu trabalho. Eu acompanho nas redes sociais, eu vejo, né, eu tô na comunidade, né? Então, isso me fez crescer no Empreende Brasil. Eu acredito, eu participei de alguns podcasts como apresentadora. Foi um desafio para mim. Vou ficar quieta, que vocês sofrem, né? Vocês sofrem, entendeu? Foi um desafio para mim ficar quieta, mas eu topei. Então, eu tenho que agradecer também muito o Aquila. O Aquila hoje, ele é a parte de assessoria comercial das minhas palestras, né, e da parte de posicionamento. Foi o Aquila também que me trouxe essa oportunidade de apresentação do podcast dentro do Empreende, porque inicialmente eu ia fazer a arena principal, né, 2 momentos de apresentação e um momento de conteúdo, e também uma parte de arena VIP. E o Aquila falou, olha, tem uma oportunidade no podcast e tal, você não quer fazer? Não desperdicem oportunidades. E estejam preparados. Sim. Falei, cara, eu nunca fiz um podcast na vida, mas eu vou. E ali eu conheci pessoas incríveis, e aí eu gosto de contar essa história essa história do Empreende é muito engraçada, porque eu recebi um script, né? E eu não a conhecia. É normal, o mundo do empreendedorismo tem muita gente. E aí eu recebi o script, tava lá escrito Ana Maria Diniz, CEO da Polvo Lab e tal, e instituição filantrópica, contando um pouquinho da trajetória, especialista em varejo, mas em momento nenhum tinha mais nada além disso. E eu comecei, o podcast estava um pouco atrasado, né? E aí o pessoal pediu, falou, Ellen, você não vai alinhando com a Ana pra gente só não deixar muito tempo ela no tempo de espera ali na sala, tinha uma sala exclusiva só para palestrantes, né? E eu fui, sentei do lado dela, e aí, Ana, tudo bem? Olha, eu vou acompanhar seu podcast, tem alguma pergunta que você quer que faça, que você não quer que faça, né? E ela foi alinhando uma postura maravilhosa, assim, ó, toda posturada, maravilhosa, e aquilo me chamou a atenção. E eu falei, Ana, e essa postura maravilhosa, né? Incrível. Eu falei, você faz aula de dança? Ela falou, eu tenho uma escola de dança. E isso nos conectou, Lari, olha só, né? Então, por isso que eu falo que é você ser genuíno, né? Porque muitas vezes, se eu tivesse recebido de verdade o script da Ana, eu tinha travado as 4 rodas, né? Que a gente chama.
E, eu tenho uma escola de dança em São Paulo, e começamos a conversar, eu falando da minha escola, eu quero que você vá para São Paulo, eu quero que você conheça. Eu falei, eu também quero que você vá lá na minha escola. Quando eu sentei no podcast para fazer o podcast com ela, eu olhei para a câmera e falei, seja bem-vindo a mais um episódio do Empreende Brasil Club, o episódio oficial do Empreende Brasil. Estamos aqui agora com a nossa convidada, Ana Maria Diniz. Ana, conte um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sobre a sua história. Ela falou, olha, Ellen, eu acho importante eu falar que eu fiquei no varejo muito tempo, no Grupo Pão de Açúcar, que eu sou filha do Abílio Diniz. Você vai ver no podcast que eu faço assim, ó. Porque eu não sabia, né, a grandiosidade daquele contato, né? E por não saber, eu fui eu mesma. Uhum. E por ser eu mesma, eu tenho a felicidade de hoje ter o contato da Ana, da gente se falar através do WhatsApp. Eu abri o palco dela, né, no Empreende Brasil. Depois abri o palco com a Carla Sarney, que é especialista em expansão. Em nomes como a Sorridentes, por exemplo, uma humildade, e aí eu me conectei muito com a Carla porque, cara, a história de vida dela é muito parecida com a nossa, porque ela veio do zero, né? Então, eu conheci pessoas assim incríveis, Lari, que eu vou levar pra vida. A gente teve uma aproximação com uma pessoa, o Alan do Aceleraí, e por viver no interior, eu acredito, eu não tinha consciência dessas empresas. E aí, quando fala acelera aí, tu sabe o que é? Lá na Liz falou muito tu, né? Uhum. Aí eu não, mas aí eu peguei o script e li, né? Falei assim, marketing, livro, tal. E aí uma coisa me chamou a atenção, colocou assim, responsável pela propaganda das Casas Bahia, quer pagar quanto? Cara, e o que eu lembrei? Do guarda-roupa que eu tinha comprado na minha casa nas parcelas de sei lá quanto, 60 parcelas na Casa Bahia. O carnezinho da Casa Bahia. Falei, cara, o cara é responsável pela propaganda do quer pagar quanto. Fiquei com isso. O Alan chegou, mesmo esquema, conversei com ele. Você quer que faz alguma pergunta? Não quer que faz nenhuma pergunta? Não, sou do programa Acelera Aí e tal. Até então, Lari, até minha ficha cair, eu achava que era um programa de aceleração de empresas. Porque olha só como culturalmente a gente precisa de informação, né? Sim. E ele entrou e ele falou, eu vou trazer um convidado aqui na sala. Então, põe mais uma cadeira para mim. Colocamos mais uma cadeira, mas ele não me falou quem era. Tá. E chamei, né? Peguei o script. Você que já viu propaganda da Casas Bahia, ele é o responsável do quer pagar quanto. Aí falei do livro dele e chamo o Alan, ele deu um show de marketing, ele deu um conteúdo maravilhoso para nós ali naquela sala. E ele falou assim, agora a gente vai chamar o nosso convidado. Arthur, do Big Brother Brasil, vencedor do Big Brother Brasil. Quando ele trouxe o Arthur, eu falei, cara, não é a empresa que ele trabalha. E fui dar uma gugada. E aí eu caí no erro que a gente falou agora há pouco. Eu não estudei sobre a pessoa que eu estava chamando. Porque se eu tivesse estudado, eu saberia, né? E tá tudo bem também. Só que eu tenho o quê? Eu sou genuína, né? E eu acho que isso é importante, a gente saber também falar que a gente errou, né? E aí eu vi, nossa, que trabalho legal, o Rodrigo Faro. Então ele acelera, ele tem um programa de aceleração de artistas, ele tem um programa vinculado à inteligência artificial. Cara, é incrível, inclusive a gente está em parceria, nós vamos trazer o Alan aqui para São José do Rio Preto, porque eu acredito que o pequeno e médio empreendedor precisa da plataforma deles, né? Precisa conhecer esse desenvolvimento, mas eu não sei hoje te falar, metrificar o quanto eu aprendi. O quanto eu aprendi estando à disposição, sabe? Eu acho que eu contribuí muito ao Empreende Brasil, mas 10% do que o Empreende Brasil me proporcionou. Tipo, muito pouco perto do que eles contribuíram comigo. Nossa, na questão de experiência, na questão de aprendizado, na questão de contato, na questão... A gente fica tanto dentro do nosso negócio, Lari. Sabe, eu não sou uma pessoa que você vai ver, muitas vezes, estudando... tá vendo a Virgínia? Não, gente, deixa a Virgínia separar, casar com outro, o que ela quiser fazer, né? Eu não sou, eu não fico no Instagram, né? Então, talvez uma falha disso, né? É isso, é você não ter estudado essas pessoas. Talvez foi uma falha minha. Mas eu já sei que pro próximo eu vou estar preparada, com todos eles, né? Mas eu colhi contatos, eu posso te falar que eu trouxe aí uns 30 contatos que vão fazer muita diferença, não só para nossa rede de negócios, para São José do Rio Preto. Com certeza. Parabéns. Com certeza. Agora eu quero saber uma coisa. Quais são os próximos passos da Passo a Passo? Os próximos passos. Nossa, tem algo que você possa... Tem spoiler? Pode falar. Nós estamos em contato. A Larissa tá assim pra mim, ó.
É. Não fala. Larissa queria uma câmera voltada pra Larissa. Eu Quer uma acho. pergunta, Quer Lari? uma pergunta? Quer uma pergunta? Não, ela quer que você para de perguntar. Ela falou Chega, já isso. falou muito, já falou Isso. muita Sabe coisa por que não quê? Tem uma coisa que é Não. muito genuína em mim. Eu não sei guardar segredo. Não me contem um segredo. Falar, eu quero te contar um segredo. Eu falo, não conta. Não sei guardar segredo. Mas eu posso dar um spoiler, porque ainda a gente não tem um fechamento de contrato em relação a isso. Nós estamos em parceria com uma grande aceleradora, com um grande investidor. A ideia é que a gente traga um movimento de empreendedorismo para a cidade ainda mais forte. A ideia é que a rede consiga chegar em pontos para ajudar outras pessoas, ajudar o pequeno, médio, grande empresário a construir relações que eles nunca construíram. Esse nome, com certeza, é um nome forte, não só pelo posicionamento que ele tem, mas forte em olhar genuinamente para as pessoas. Então, bate muito com a questão da nossa cultura, bate muito em cima do que a gente acredita. Os próximos passos da rede... já falei isso com o time, é a gente estar ainda mais próximo de quem está conosco, sem o olhar de também crescimento em próximas cidades. Tá. Hoje a gente sabe que os 5 grupos eles têm uma base forte, São José do Rio Preto e região. A ideia agora é que a gente monte redes de negócios em todo o Brasil. Né? Então, que a gente venha com outras frentes em outras cidades e que a gente venha com eventos e nomes aqui para nossa cidade, para fazer com que o interior ele receba essa cultura, né, esse movimento, assim como nós, como quem participou do Empreende Brasil recebeu, que o interior ele consiga viver, né, essa cultura do empreendedorismo. Porque eu te falo assim, o que eu vivi lá tirou, assim, virou a minha cabeça. Quando a gente assistiu uma palestra do Gilberto, que ele fala de inteligência artificial, ele fala de marketing. Cara, o cara trouxe tanto slide que eu não conseguia raciocinar sobre tudo aquilo. Eu ia tirando foto, para eu poder pensar. Eu fiquei, depois do Empreende Brasil, 4 horas estudando os slides que o professor trouxe para nós. Né? A gente... Teve o Roberto, que é do Google, né? Ele trouxe tanta coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção do Roberto, se eu não me engano, ele tem mais de 60 anos. Eu falei, cara, esse cara tá trabalhando ainda. Sabe, uma coisa muito assim. Né? E na Google, e ele tava com uma touca e super despojado. E eu até elogiei ele. Falei, cara, foi a melhor apresentação de palco. Porque ele é muito despojado, sabe? Muito despojadão. Ele prende a atenção das pessoas. Prende, super. E o palco fica no centro e todo mundo em volta, é isso mesmo Ele é um que a palco gente enxergou ali? 360. Muito legal. Foi uma experiência diferente pra mim Foi? também. Tô muito Tá. acostumada com essa coisa do Na palco frente, na frente. tá. Foi um palco 360. Tá. Foi maravilhoso. Foi incrível. legal demais. É incrível, É. é demais. É demais. Maravilha. A estrutura de som, de iluminação, de organização, a rapidez no check-in, né? Porque você pensa, Lari, reunir todas as pessoas, a rapidez na questão de servir almoço, a organização em saber que membros clubes são importantes, que eles têm uma parte VIP, que eles têm mentoria, que a gente tinha ali o backstage com todos os palestrantes, com as celebridades, para viver aquele momento de network. Então, o grupo, né, do Lucas, todo o time do Lucas, em especial o Lucas, lógico, e o João Kepler, né, que hoje é sócio do Lucas, né, nesse movimento, eles foram, assim, maravilhosos. Eu acredito que o Lucas, olhando hoje, pode ter algum ponto de melhoria, mas que se tiver, Lari, nós não percebemos. Não tem como perceber. E eu falei isso pra ele, eu falei assim, eu sei que você deve ter apagado uns 1000 incêndios aqui, mas a gente... Porque evento é isso, né? Evento é isso, né? A gente não conseguiu perceber, assim, foi um evento maravilhoso. Incrível. Maravilha. E por fim, o que mais te inspira? São as pessoas, Rô. Eu acredito nas pessoas, eu acredito que a gente pode fazer diferente, eu acredito que depende da gente. Eu não acredito, e eu já falei isso várias vezes, que a gente passou por uma pandemia para ter mais inteligência artificial, para ter mais dinheiro para aprender a guardar dinheiro. Não, eu acredito numa pandemia que trouxe para nós o ensinamento, olhe para as outras pessoas, olhe para o outro. Então, o que mais me inspira hoje é eu olhar para uma outra pessoa e eu ver potencial nela e eu saber que, a passo, independente de onde ela estiver, a gente vai poder auxiliar e transbordar a vida desse empresário, né? Quando eu falo transbordar, é que tudo que a gente está vivendo, quanto a gente está crescendo, transborda nos filiados que estão conosco. Não só na questão de conteúdo, não só na questão de inovação, de viver essa energia, porque o que era mais engraçado, eu recebi muita mensagem dos nossos filiados no meu WhatsApp,
torcendo, vibrando no eu fui uma Instagram delas. Feliz com a por gente, você. feliz, Isso, né? isso. Mas o que mais me inspira hoje é a gente ter pessoas que olhem para pessoas. Maravilha. E que orgulho te ver lá. É. Desculpa, assim, até de interromper, assim, porque pra mim foi incrível. Foi exatamente isso, assim, sabe? E você consegue promover essa admiração mesmo, né? Então, na hora que eu te vi ali, que eu fui acompanhando no final de semana, nossa, que orgulho, Ellen, que orgulho, que lindo. E também, Lari, tem uma coisa que é muito importante a gente pensar, que é se tornar interessado e não interesseiro. Isso. Cara, a pessoa, ela saca quem é interesseiro, sabe? E em momento nenhum eu tava ali, aceitei o convite do Lucas, eu vibrei muito com isso, mas eu não tava sendo interessada pela minha marca, interessada pelo meu crescimento, né? Eu tava genuinamente querendo aprender, né? E as pessoas percebem isso, né? Então, os contatos que eu fiz, né? Um deles com o João Kepler e também com o Daniel, que fez reunião comigo ontem, foi porque eu falei, cara, eu sei que a gente tem capacidade de estar além, né? Me ajuda. É essa palavra, me ajuda, né? Eu acho que eu já ajudei tanta gente que chegou na gente e falou, me ajuda, que é só um pouquinho de Deus retribuindo isso. Fala, Sim. você ajuda tanta gente, eu também vou te ajudar, né? Então, a gente teve essa oportunidade de estar com pessoas maravilhosas, incríveis, e eu fico até emocionada, né? Então, agradeço novamente ao Lucas. Bom, finalizando o nosso podcast, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui. Eu tenho certeza, que é o que eu falo para todo mundo, quando a gente vai trazer um participante para essa mesa, que eu falo que hoje essa mesa ela é mais um canal de transformação, de conhecimento, aprendizado, sempre quando nós trazemos um convidado, o que a gente mais deseja é que esse conteúdo que você trouxe para nós, que nós aprendemos tanto, que ele possa chegar também ao maior número de pessoas, que elas possam se sentir inspiradas, né? E não olhar para a Ellen e ver onde a Ellen está hoje, mas olhar para a Ellen de que forma que a Ellen começou e o que ela trilhou durante essa jornada para chegar onde ela chegou, né? Então que você continue inspirando pessoas, empresários, contribuindo, ajudando, sabendo da real necessidade que hoje você tem nas suas costas, né? Mas que você leva com tanta maestria porque não é só a Ellen olhando para empresas, é a Ellen olhando para pessoas e fazendo isso com propósito. Então, parabéns por essa jornada. Rô, eu linko muito isso para finalizar com vocês. Tem uma questão que muitas mães falam, né? Que é a questão da maternidade. Né? Ninguém mostra por detrás da maternidade, né? Todo mundo mostra como é lindo ter filho. E eu acho que o mundo precisa falar mais sobre insucesso. Né? As pessoas elas não estão preparadas para falar, eu já fechei empresa, eu tive esmalteria, eu tive loja de roupa, muitas pessoas não sabem disso, mas quando a gente olha, igual o que eu estou falando hoje para vocês, a gente tira essa imagem dos 500 empresários e a gente sabe de onde tudo começou, fica tocável para qualquer empresa, né? Fica possível para qualquer empreendedor. Fica possível para quem ainda não começou a empreender, que quer CLT ainda e que quer alcançar o que a gente alcançou. E eu falo uma coisa para vocês. Só cuidado com somente ser isso. Eu gosto muito de falar, as pessoas falam, mas você fica à vontade, parece que as coisas vão fluindo, né? Eu falo muito sobre você nadar e você boiar. Você só consegue boiar se o teu corpo estiver relaxado. Então, relaxa o corpo, vai atrás dos teus sonhos, olhe para o teu propósito de vida, porque se não for algo que você realmente ama fazer, dificilmente você vai ter sucesso. Maravilha. Obrigado, meu amor. Obrigada, Lu. Lari, obrigado pela sua companhia, pela sua parceria. Obrigada, Rô. E que sigamos, né, com tanto insight e informação incrível que foi passado hoje por você. Parabéns mais uma vez. Obrigado para quem tá aí, né, até agora aqui no podcast. Obrigada de coração. Me sigam nas redes sociais. Ellen Giroto, vai estar aqui, o Rô vai colocar pra gente aqui na edição. E também segue aí a Passo a Passo Rede de Negócios, Passo a Passo Rede de Negócios. Manda um oi lá pra gente. Eu sigo todo mundo, tá, gente? Eu vejo mesmo. Pode mandar mensagem, sou eu mesma. Eu vou ficar muito feliz de receber todos vocês. Maravilha. Vamos ficando por aqui. E logo voltamos com mais histórias que merecem ser contadas. Obrigado e até a próxima.